Damião fugiu do seminário às 11 horas da manhã de uma sexta-feira de agosto. Não sei bem um ano, foi antes de 1850. Passados alguns minutos, parou vexado. Não contava com o efeito que produzia nos olhos da outra gente aquele seminarista que ia espantado, medroso, fugitivo. Sejam bem-vindos a mais um aulão com um guizão, dessa vez para a gente poder discutir o conto realista do nosso grandiosíssimo mestre Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis é o nome dele, né? Um dos maiores, para mim, o maior escritor da literatura brasileira e mundial, sem dúvidas. Mas quero falar sobre esse conto em específico. Esse conto que foi publicado pela primeira vez em 1891 na Gazeta de Notícias e republicado depois na obra do autor de contos, de crônicas e outros textos, chamado Páginas Recolhidas, em 1899. E aí eu separei alguns pontos aqui principais para a gente poder discutir, sobretudo para você que vai fazer o PAS segunda etapa do subprograma 2024-2026 da Universidade de Brasília, o programa de avaliação seriada, e para você, amante da literatura, assim como eu, amante da literatura brasileira, que é a melhor de todas, né? E aí a gente pode começar falando um pouquinho desse conteúdo, até mesmo para poder associar, né, as diversas interpretações que esse conto tem. E aí eu puxei alguns pontos para a gente poder relacionar ao conteúdo da narrativa. Então eu fiz um breve resumo dessa narrativa, como narrativas aí, né, muitas vezes tem muitos pormenores, muitas nuances. Eu vou aqui me concentrar no que eu acredito que seja essencial para a gente poder entender esse conto. Então nós temos aí o personagem Damião, que começa a narrativa. Eu acabei de ler o início dessa narrativa para vocês, do enredo. E ele busca fugir do seminário, que é uma escola de padres, né? Ele vai pedir ajuda, ele sai, né, desesperado, um pouco aflito, como você percebeu o narrador aí contando. E ele se lembra da Sinhá Rita. Sinhá Rita é uma senhora, uma detentora aí de terras, uma mulher já de mais idade. E ele, quando foge do seminário, ele vai direto na Sinhá Rita pedir ajuda. Ele se lembra, né, mais ou menos onde ela morava, e aí pede para que Sinhá Rita intervenha a favor dele nessa empreitada em que ele se meteu. Ele acha que não tem a menor vocação para ser padre. Então ele precisa de alguém de maior autoridade para que esse alguém possa intervir a favor dele, para, no caso, convencer o seu pai, que é o grande, né, personagem aí que vai fazer com que Damião seja padre, e também o seu padrinho, o João Carneiro, que também é um personagem muito interessante aqui. Só que nesse meio tempo, a gente tem aí cruzando esse enredo, esse conflito do Damião, também o conflito de uma personagem aí que é muito interessante e que vai ser talvez a principal responsável pelo nome do conto, o caso da vara, né? Que é a nossa personagem chamada Lucrécia, que é uma criança negra, franzina, como o próprio narrador diz pra gente, e ela tá trabalhando para Sinhá Rita. Ela é uma criança negra escravizada, portanto. E aí, como também foi dito nesse início da narrativa, nós estamos em algum momento ali antes de 1850. Esse tempo ele é um pouco indefinido, né? Mas já tem aí uma certa definição que é se colocar antes da famosa proibição do tráfico negreiro, né? Que foi em 1850, em setembro, com a Lei Eusébio de Queiroz. Então ele fala que foi em agosto, né? Como se fosse ali quase um mês antes dessa lei, que foi, né, uma das primeiras leis aí que surgiram para que a gente pudesse gradativamente chegar na abolição da escravidão. Então eu separei aqui algumas questões de forma. Então a gente está falando de um conto e a gente sabe que o conto é uma narrativa curta, com um único conflito dramático. A gente pode até se perguntar, né? Ah, mas tem um conflito do Damião que quer fugir do seminário e tem um conflito da Lucrécia, que já já a gente vai descobrir o que conflito é esse, né? Que envolve
essa vara. Essa vara aí que seria a ferramenta que assim a Rita utiliza para castigar, né, as crianças ali que não trabalham direito, que não finalizam as suas tarefas ao final do dia, que vai ser o caso da Lucrécia. Mas nós temos também o narrador em terceira pessoa onisciente, é um narrador que combina muito com a narrativa realista, porque a narrativa realista ela é objetiva, como a gente sabe, ela é impessoal, diferentemente das narrativas românticas em que eu tenho um envolvimento muitas vezes do narrador, um posicionamento muito firme e muito explícito. Aqui o narrador ele vai se reservar a contar os fatos, mas também ele é onisciente, ou seja, ele conta o que se passa dentro da cabeça dos personagens, o que favorece uma característica muito forte do realismo e que a gente vai encontrar muito bem construído no realismo do Machado, que é a análise psicológica desses personagens. Parece que o narrador ele passa pra gente, né? Parece não, de fato ele passa o que o narrador sente, a sua angústia, os seus sentimentos, mas não para que a gente possa se comover, e sim para que a gente possa analisá-lo, né? Analisar o seu caráter, dissecar o seu caráter, como essa de Queiroz vai dizer, né? Que é o objetivo do realismo lá em Portugal. E a gente tem um tempo cronológico indefinido, como eu falei, situado um pouco antes da proibição do tráfico negreiro, e temos um tempo psicológico presente, que é justamente esse conflito do Damião, quando ele fica angustiado, quando assim a Rita ela pede para que um escravizado da sua casa chame o seu padrinho, João Carneiro, para que ele possa intervir nessa história junto a ela. E o tempo, o espaço físico aqui, com certeza, é o Rio de Janeiro. As narrativas do Machado vão se passar no Rio de Janeiro. E aí, se a gente fala da primeira publicação, que é 1891, se eu falo de contexto, eu estou falando contexto de publicação, né? Então, eu estou falando de um Brasil recém-transformado em república. A república foi proclamada, né, em 1889. Uma recente também, né, abolição da escravidão. E uma segunda revolução industrial, se eu pensar no contexto global mundial, né? Sobretudo ali o contexto europeu. Então a gente está falando aqui de um realismo que busca representar os problemas da contemporaneidade. Por mais que a gente se coloque aqui dentro da narrativa, um pouco antes, 1850, né? Então, um pouco antes das leis que vão gerar a abolição da escravidão, que vão culminar na abolição da escravidão, a gente está praticamente no mesmo tempo, né? Lidando com as consequências de todo esse processo, de todos esses acontecimentos. Então, é muito importante também frisar o caráter contemporâneo das narrativas do realismo, seja ele europeu, seja ele brasileiro. E aí, como é de praxe, eu trouxe alguns trechos para que a gente vá apontando algumas críticas e algumas interpretações que eu quero focar dentro dessa análise. Aqui nesse primeiro trecho eu trouxe justamente a relação do Damião com a Sinhá Rita. Então, é ele pedindo pelo amor de Deus, pelo que a senhora tiver de mais sagrado, por alma de seu marido, salve-me da morte, porque eu mato-me se voltar para aquela casa. É importante dizer que o marido da Sinhá Rita já é falecido, né? Ela é uma senhora viúva, e ela coloca-se primeiro em um estado de negação. Ela fala: pô, eu não conheço sua família, sei que o seu pai é muito bravo. É muito interessante como o Machado pinta, né, descreve as características de cada um dos seus personagens. Porque isso, dentro de um conto, e é o que eu friso muito em sala de aula, tem tudo a ver com o enredo, tem tudo a ver com as histórias, né, implícitas que vão sendo contadas ao longo do enredo principal, do conflito dramático principal de um conto. Então, o pai é muito bravo, o que faz com que Damião se desespere ainda mais, né, em busca por ajuda. E isso vai mudar a postura da Sinhá Rita, ela muda quando Damião fala do seu padrinho, que é o João Carneiro. Então, quando ele fala: o tempo lhe mostraria que era melhor vencer as repugnâncias, e um dia, aqui, Sinhá Rita está ainda tentando convencer o Damião a ser padre. Será que não é melhor a gente vencer toda essa
repugnância com a profissão, né, com essa imagem da igreja, né, de ser alguém integrante da igreja, aí ele fala: não, nada, nunca, redarguia Damião, abanando a cabeça e beijando-lhe as mãos, e repetia que era sua morte. Sinhá Rita hesitou ainda muito tempo, afinal perguntou-lhe por que não ia ter com o padrinho. Aí o Damião fala, né? Meu padrinho, esse é ainda pior que papai. Não me atende, duvido que atenda ninguém. Não atende? Interrompeu Sinhá Rita, ferida em seus brios. Ora, eu lhe mostro se atende ou não. Então é nessa fala de Sinhá Rita que a gente tem que olhar com cuidado, porque ela vai se colocar à disposição do Damião muito menos por preocupação com ele, muito menos por querer ajudá-lo de fato, do que mostrar-se uma pessoa que consegue o que ela quer, principalmente relacionado ao padrinho do Damião, João Carneiro. E aí a gente nota que possivelmente alguns indícios da narrativa vão me induzir a pensar que Sinhá Rita e João Carneiro têm um caso. Por mais que isso não seja dito explicitamente, ela vai pedir para alguém ir lá chamá-lo, vai de certa forma induzi-lo a conseguir o que ela quer, vai não suborná-lo é a palavra, né? Mas vai ameaçá-lo, acho que é a palavra mais correta a se colocar aqui. Ou você tenta, ou você faz com que o pai do Damião tire ele do seminário, porque é melhor um padre de menos do que um padre ruim, ou você nunca mais precisa olhar na minha cara. Ela coloca nesses termos, né, para o João Carneiro. E aí eu percebo que cada personagem aqui vai se desenvolvendo a partir de um conflito particular, que vai culminar, né, nesse conflito principal, que dá o nome ao conto, né, que vai ter ali a Lucrécia como centro da narrativa, que é a escravizada que vai trabalhar ali para Sinhá Rita junto com outras, né, crianças. Elas estão fazendo renda, estão ali bordando para Sinhá Rita, para que a Sinhá Rita ela venda, né, ali seus bordados. E enquanto Sinhá Rita está acalmando o Damião, ela transparece ser uma pessoa muito simpática, muito preocupada. Ela conta histórias para que Damião ria. E aí, numa dessas histórias, o Damião começa a contar uma anedota, uma história qualquer, muito engraçada. E aí todo mundo ri, mas principalmente Lucrécia. Então, assim, a Rita já fica assim, uai, tá rindo de quê? Né? Olha a vara. Ameaça já a Lucrécia de primeira. Então ela fala, se você não terminar esse trabalho até o final do dia, você vai apanhar, você vai ser castigada. Porque não é pra você ficar prestando atenção nas histórias aqui dos outros. Ainda mais de pessoas ali, né, que são as visitas da casa. E aí ela se coloca como essa pessoa, né, que acaba abaixando a cabeça, deixando o corpo rígido, rijo, porque ela achou que ia apanhar, mas na verdade era uma advertência. E aí eu trago também para vocês um ponto interessante, que às vezes a gente não presta atenção por não ser o central, mas que o João Carneiro ele também se coloca como um personagem com conflito, porque ele vai ficar entre o pai do Damião, que é um cara bravo, que quer o filho padre, e assim a Rita, que supostamente, dentro desses indícios que a gente vai captando no meio da narrativa, tem um caso com ele. Então, João Carneiro não se animava a sair, nem podia ficar, depois dessa fala da Sinhá Rita, né, o ameaçando. Estava entre o puxar de forças opostas. Não lhe importava, em suma, que o rapaz acabasse clérigo, advogado, ou médico, ou outra coisa qualquer. Vadia o que fosse, mas o pior é que ele cometia uma luta ingente com os sentimentos mais íntimos do compadre, sem certeza do resultado. E se este fosse negativo, outra luta com Sinhá Rita, cuja última palavra era ameaçadora. Digo-lhe que ele não volta. Damião não volta para o seminário, né? Tinha de haver por força um escândalo. João Carneiro estava com a pupila desvairada, a pálpebra trêmula, o peito ofegante. Ele até cogita, né, pensar que se Damião por acaso morresse, ele não teria que resolver este caso,
né? É até uma grande e brilhante crítica do Machado, né? É melhor coisas externas, exteriores, por mais que graves, aconteçam, do que eu ter que resolver alguma coisa. E o João Carneiro se coloca como essa pessoa, né? É descrito como essa pessoa, o Damião chama ele de moleirão, de uma pessoa sem força de vontade, né? Que não se coloca, que não expõe a sua opinião, não defende suas opiniões. Então acaba que ele acha melhor que coisas extremas como, talvez a igreja acabasse, seria até melhor, porque eu não precisaria me colocar nessa indisposição nem com um nem com o outro, né? É um pouquinho da faceta aí, né, da elite brasileira e, de certa forma, do próprio ser humano. E aí vem o final da narrativa. Passa-se todo o suspense com o Damião, né? Ele fica totalmente atordoado, chega à noite, ainda não há resposta. Vai chegar o negro que foi, né? O negro escravizado, que foi chamar o João Carneiro. Ele volta com uma carta avisada, né, pelo João Carneiro, escrita pelo João Carneiro, dizendo que o caso ainda não estava resolvido, que era melhor esperar no dia seguinte, que o Damião até voltasse para casa, que seria bem melhor, porque o pai está irredutível, está realmente sem nenhuma força de vontade de se colocar a favor, né, dessa ideia de tirar o seu filho do seminário. Isso não tem a menor possibilidade, mas que no dia seguinte ele iria conversar de novo com ele. Quando assim a Rita vai verificar os trabalhos, a gente percebe o quê? A gente percebe que a Lucrécia ela não terminou esse trabalho que estava sendo feito por ela e pelas outras crianças. Todas as outras crianças tinham terminado, menos ela. Então, é a hora final do conto, né? Existe um final aí que eu não expus aqui, né? Até mesmo por questões éticas literárias, mas esse é um momento muito interessante, porque é um pouco antes do final. O Damião ficou frio, por quê? Porque assim a Rita olha para Lucrécia, pergunta se ela terminou, ela não tinha terminado. Aí ela fala, então você vai ser castigada. Pega pela orelha, leva até a sala e pede pro Damião dar a vara que estava do lado dele, na marquesa, né? E aí ele fica gelado, porque primeiro, ele se achava culpado da Lucrécia estar colocado naquela situação. Era ele que estava contando a história. Então ele pensa, e isso o narrador passa pra gente, ele é um narrador onisciente, que o Damião poderia apadrinhá-la. Porque, pô, jamais ele vai deixar a Lucrécia apanhar, porque a culpa era dele, então tem um certo remorso aí, né? Uma preocupação. Será que legítima, né? Com essa menina. Aí o narrador diz, cruel instante. Uma nuvem passou-lhe pelos olhos. Sim, tinha jurado apadrinhar a pequena, que por causa dele atrasara o trabalho. Dê-me a vara, senhor Damião. Damião chegou a caminhar na direção da marquesa. A negrinha pediu-lhe então por tudo que houvesse de mais sagrado, pela mãe, pelo pai e pelo nosso senhor. Me acudas, meu senhor moço. Então ela pede ajuda, esse é o grande conflito, né, da narrativa que vai gerar o nome do conto, se a Lucrécia apanha ou não apanha, e se o Damião vai se colocar a favor dela ou não. Então o conto ele vai terminar dizendo que Damião sentiu-se compungido, é a palavra que o narrador usa. Uma pessoa compungida é uma pessoa com remorso, é uma pessoa arrependida. E aqui a gente fica se questionando, né? Se ele se arrepende de ter pensado em apadrinhá-la, porque ele vai pensar o quê? Pô, se eu der a vara, a Lucrécia apanha. E não é isso que eu quero, porque a culpa foi minha. Mas se eu não der a vara, eu me indisponho com assim a Rita e fica mais difícil de eu conseguir sair do seminário, porque é ela que está me ajudando. Entenderam? Então o Damião ele entra nesse conflito e aí vem o conflito de sair do seminário, o conflito do João Carneiro que está ajudando, da Sinhá Rita que está envolvida e agora da Lucrécia que tende a apanhar ou não apanhar.
E aí o conflito principal do conto que eu disse para vocês é justamente esse conflito moral do Damião, que une, né, todos esses mini conflitos, podemos dizer assim, né? Porque é ele que vai unir todas essas questões de todos os personagens. E aí o que ele faz? Acho que vocês vão ter que descobrir um pouco, né? Pegue o conto, leia o final, qual é a atitude do Damião, porque essa é a grande crítica do Machado. Por mais que o conto não termine com um boom, com um susto, né, com aquela quebra de expectativa, a grande crítica do Machado é a hipocrisia humana, né? A hipocrisia de prometer algo até para a própria consciência e, no fim das contas, por considerar seus próprios interesses, você deixa de lado a sua consciência e acaba seguindo o que mais lhe agrada e lhe interessa, que é sair do seminário. Beleza? Acho que eu acabei já dando alguns indícios do final, mas tudo bem. Então aí eu tenho todos esses pontos, né? Voltando aqui no primeiro ponto, a crítica cética ao conservadorismo cristão, ou seja, a igreja como uma instituição falida, né? Ao mesmo tempo em que o Damião não tem interesse em virar padre, posso pensar que a família o obriga a ser, então padres daqui não são formados por interesse, mas sim por obrigação, é um grande ponto aqui. E ainda mais se a gente for pensar que a ação dele em frente ao seu dilema pessoal, ao seu dilema moral e ético, também lhe dá indícios de que ele não deve ser padre mesmo, né? Então é uma questão a se pensar. A desumanização escravagista, sem dúvidas, não só com a pobre da menina Lucrécia, mas também com o menino que vai chamar o João Carneiro, né? Assim a Rita fala: anda, moleque, vai logo. E até a forma como ela se coloca com os seus subordinados contrasta muito com a forma como ela trata as próprias visitas, as mulheres que vão lá visitá-la. E ela obriga o Damião a contar, né, a história que ele tinha contado mais cedo. Então é bem característico do Machado aqui, porque ele vive essa época, essa crítica à desumanização causada pela escravidão. Mas, sobretudo, a disfarçatez elitista brasileira. E aí eu boto entre parênteses humana, porque a gente quer se colocar sempre como uma pessoa muito boa, uma pessoa muito preocupada, solidária, né, que se preocupa e leva em consideração os conflitos dos outros, mas que no fundo, não se mostra como se aparenta ser. E aí, assim, a Rita tem, né, essa característica, porque ela vai ser colocada pelo narrador como uma mulher que tinha 40 anos na certidão de batismo, mais 27 nos olhos. Ou seja, ela era uma pessoa velha, beleza, na essência. 40 anos, né? Não que 40 anos seja velho, mas vocês entenderam. É uma pessoa que é, na sua essência, rude, autoritária com os outros, sobretudo os seus subordinados, mas que disfarça, mas que tenta aparentar ser uma pessoa feliz, tranquila, solidária, preocupada, contando lá anedotas, né, e fazendo o Damião se distrair ali até que o caso seja resolvido. Então essa é a principal crítica, mas aí a gente foca no Damião para desenvolver essa crítica, né? Porque o Damião, na sua consciência, se coloca como uma pessoa preocupada, consciente de que foi ele o culpado da situação da Lucrécia, da ameaça que assim a Rita vai fazer a ela, mas que no final acaba escolhendo o seu próprio interesse de manter ali sim a Rita na luta para que ele fuja do seminário. Acabei falando o final do conto, né, gente? Ele vai dar a vara para assim a Rita bater na Lucrécia. Beleza? E pra gente treinar, você me responde verdadeiro ou falso, certo ou errado. Tanto Damião quanto Lucrécia, personagens da narrativa do conto Caso da Vara, de Machado de Assis, ao serem colocados em situações similares de conflito, apresentam quase as mesmas possibilidades de os resolverem ao longo do enredo. Damião de fugir do seminário, Lucrécia de fugir do castigo de Sinhá Rita. Você marcaria certo ou errado? Atento vocês, e eu selecionei os trechos principalmente para a gente poder pensar isso,
Porque ao mesmo tempo que Damião pede pra Sinhá Rita, por Deus, pela alma de seu marido, pelo nosso Senhor, me ajude a sair do seminário, Lucrécia olha pra Damião e fala: me ajuda, senhor moço. É, por Deus, por tudo que há de mais sagrado. Eles têm mais ou menos a mesma atitude de súplica, né? Então é uma grande questão e por isso que eu fiz esse item. Será que o fato deles se colocarem em situações similares de conflito, né, se subordinarem, pedirem ajuda, eles apresentam as mesmas possibilidades ou quase as mesmas possibilidades de se resolverem ao longo do enredo? Com certeza não, né? A pensar que Damião é um homem livre, por mais que a questão dele seja virar padre ou não, sim, a Lucrécia, na verdade, está entre se desumanizar ou, né, exigir a sua humanidade. Quando ela pede ajuda, eu acho que ela está exigindo a sua humanidade, sabe? De, cara, eu não sou apenas um subordinado, um escravizado, eu sou uma pessoa. Uma pessoa que tem, por mais que ela não tenha essa consciência, claro, né, ela era uma criança. Mas por mais que ela não tenha, acho que fica evidente, né? A divergência e a impossibilidade de eu perceber que eles têm o mesmo conflito, por mais que na narrativa se pareça, né, ser. Não é. Com certeza, lutar pela sua humanização é diferente de ser padre ou não, né? Fica até um pouco fútil o Damião falar que se mata se ele voltar pro seminário. Não é bem assim, ele não vai sofrer, ele não vai apanhar, ele não vai ser castigado lá dentro, né? Assim como Lucrécia estava sendo. Certo ou errado? Sim, a Rita, no trecho, tinha 40 anos na certidão de batismo e 27 nos olhos, é descrita de modo irônico, devido ao contraste entre a aparente simpatia com que tratava suas visitas e a forma rude como se referia aos seus subordinados dentro de casa. Que é justamente essa questão, né, do velho e do novo, do ser e ter 40 anos, mas aparentar nos olhos 27. Eu acho que a gente pode pensar como um item correto, porque esse ser, esse ter, seria a essência, essa forma rude como se refere aos seus subordinados. Enquanto o aparentar ter 27 seria essa aparente simpatia com que tratava suas visitas, né? Essa disfarçatez dela, que se revela quando ela se refere aos seus subordinados, beleza? E para fechar, um item tipo C, de múltipla escolha, A, B, C ou D. Item do Paz, né? Típico do Paz. A crítica realista direciona-se à burguesia da segunda metade do século XIX. E aqui a gente está falando, né, do realismo como um todo, sobretudo europeu. Entretanto, Machado de Assis consegue universalizar o potencial crítico de sua escrita ao gênero humano. Então acredito que essa crítica do caso da vara é para nós, seres humanos, né, que nos colocamos até com uma legítima, né, preocupação com o outro, mas se a gente considera o fato de que aquela preocupação com o outro possa interferir no interesse nosso particular e individual, possivelmente a gente vai escolher se beneficiar em detrimento do sofrimento do outro, por mais que o sofrimento do outro seja muito maior do que o nosso conflito pessoal, né? Então, no conto no conto O Caso da Vara, o Machado expõe o quê? Vamos voltar, né? Então, ele consegue universalizar o potencial crítico de sua escrita ao gênero humano, ao expor, sobretudo, a ganância humana por dinheiro, o cinismo da elite brasileira, o egoísmo e a hipocrisia imperantes, a imoralidade das mulheres da corte. Aqui a gente não percebe, né? Por mais que às vezes o Machado goste de criticar a ganância humana também nas suas narrativas, não é o nosso caso aqui de modo central no caso da vara. Cinismo da elite me lembra muito Brás Cubas, né? Uma pessoa que é sarcástica, que se acha melhor do que os outros, simplesmente por ter e por ser um herdeiro da elite brasileira. Então acredito que não é esse o caso aqui também, apesar de
paralelamente a gente poder associar. Imoralidade das mulheres da corte também não é uma centralidade do conto, apesar de existirem em demasia nas narrativas realistas, fica nítido que o egoísmo e a hipocrisia é a forma, né, como o Machado de Assis consegue potencializar a sua crítica da sociedade, da elite do século XIX para uma crítica ao ser humano em qualquer época, em qualquer espaço, em qualquer lugar, tá bom? Então essa foi uma breve explanação sobre o conto Caso da Vara, do Machado de Assis. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até o próximo aulão com o Guizão aqui no nosso canal no YouTube. Até mais!